Esses dias eu estava tomando uma decisão muito importante sobre o meu negócio, né? A VN Academia. Eu queria expandir ou na verdade estava em dúvida sobre dois caminhos: expandir de uma forma ou expandir de outra forma, né? Já que a minha academia ela é no mesmo espaço, musculação e cross, eu queria ou separar esses dois espaços na mesma cidade ou montar um box em outra cidade. Cara, e aí eu me peguei pensando o seguinte: já parou para pensar que toda tomada de decisão ela é altamente influenciada pelo seu viés de confirmação? Então, o que é o viés de confirmação? Para quem não sabe, a gente precisa saber para a gente ter aqui um bate-papo alinhado, a gente sair da mesma página. Veja bem, quando eu faço uma escolha, eu preciso de justificativa para aquela escolha. E muitas das vezes a justificativa que a gente encontra, a gente busca, a gente vasculha, né, para poder dizer por que a gente tomou aquela decisão, ela é fruto de um viés de confirmação. Então, às vezes eu quero comprar o carro A ou o carro B e eu opto por comprar o carro A. A partir desse momento que eu fiz a minha escolha, eu começo a ver só coisas positivas desse carro A para justificar a minha escolha e passo a ver só coisas negativas do carro B. Porque eu não quero ter uma dissonância cognitiva. Eu não quero tomar uma decisão e ficar com a minha mente pesada, achando que eu tomei a pior decisão. E eu me peguei recorrendo a algumas atitudes para poder justificar a minha escolha. Até então eu estava muito decidido de que eu ia separar os meus dois negócios e manter-me na mesma cidade. E para isso eu busquei opiniões de pessoas que eu sabia que iriam me dizer que era para eu fazer isso. Mas quando eu esfriei a minha mente e comecei a analisar os dados dos negócios, os custos, como que isso ia se desenrolar, os prós e os contras, eu comecei a cair em mim. Eu comecei a avaliar de forma mais fria, como se eu me afastasse do problema e começasse a ver assim do alto, né? Olha, essa decisão que eu estou tomando vai ser boa assim, vai ser ruim nesse aspecto. Talvez eu consiga crescer assim, talvez eu não consiga crescer assim. Aí o que eu faço, o que eu não faço? Enfim. Então, acabou que eu percebi que o meu viés de confirmação estava me fazendo tomar uma decisão que, para o negócio, para o business, financeiramente, seria muito ruim, né? E aí eu caí em outro dilema, que era: cara, será que eu estou com medo de perder algo ou minha decisão deveria ser pautada na coragem de conseguir algo maior, né? Então, toda tomada de decisão, a gente precisa também avaliar essa mentalidade nossa, cara, porque as pessoas que eu conheço de maior sucesso são pessoas que tomam decisões pautadas na coragem. Elas têm muito mais coragem de conquistar algo novo do que medo de perder algo que elas já têm. Porque esse medo sempre vai estar presente. Todas as vezes que eu criei um negócio, seja loja de produto natural ou decisões no negócio da educação física e academia, eu sempre tive medo, né? O medo sempre vai estar presente. Agora, o quanto esse medo influencia na sua decisão é o que precisa ser avaliado. E muito bem, então você precisa ter uma, auto, uma autoavaliação muito honesta para saber se você está com medo e aí não quer progredir para o próximo passo, ou se você está sendo de fato corajoso. E aí, cara, a coragem, ela não pode ser confundida com temeridade, né? Vou dar um exemplo aqui, uma analogia. Se eu sou um lutador de jiu-jitsu, por exemplo, eu sou um lutador de jiu-jitsu, eu estou numa condição onde eu estou em perigo, mas o cara que está me deixando em perigo está armado com uma faca, é melhor que eu corra do que eu ser corajoso e em frente. Porque isso já não é mais coragem, pô, isso é burrice, isso é temeridade, é um excesso de coragem. Então a coragem, até mesmo a coragem, ela precisa ser pautada na prudência, precisa ter
algum meio termo para ser de fato algo sábio, né? Algo valoroso, algo inteligente. E aí nas tomadas de decisões que eu precisei fazer nos últimos dias, eu precisei ponderar muito. Eu devo ser corajoso, ir para cima, fazer a mudança, depois dar um jeito de funcionar as duas coisas ao mesmo tempo, ou eu devo ser prudente? Esperar um pouco mais, organizar melhor os processos, ver como que vai ser essa mudança, ver quem vai estar em cada ponto aí da minha empresa tomando conta, né? Como vai ser a reação dos alunos, porque se eu tenho dois negócios, se eu estiver dando aula em um horário, eu não vou estar em outro. Como que vai ser isso? Como que vai ser a reação? Como que eu vou me dividir, já que eu não posso me multiplicar? E no fim das contas, a dúvida que eu tava entre montar um novo negócio em uma nova cidade e dividir o meu negócio, nenhuma das duas decisões para mim fez sentido nesse momento. Eu acabei ficando onde eu estou porque eu estou feliz nessa posição, eu estou satisfeito, mas não acomodado. Tanto é que eu quase dei um passo à frente nesse momento aí da minha vida. Agora, um outro fator que influencia muito na nossa decisão, além do viés de confirmação, além da mentalidade corajosa ou medrosa, é a opinião alheia. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, pessoal. Por quê? Porque tem gente que ela te apoia em qualquer cenário. E isso é perigoso. E tem gente, cara, que sempre tem medo. Isso também é perigoso. Tá? Então você precisa identificar no seu círculo aí de social, familiar, de amizade, qual que é o perfil da pessoa que vai te aconselhar, o quanto de experiência que ela tem nessa área que você está pedindo conselho, para você tomar uma opinião que de fato seja relevante para você e pertinente. Por quê? Porque a opinião das pessoas influenciam demais as nossas decisões, cara. Influenciam demais. Pode ser que isso não aconteça com você, então você é uma pessoa mais evoluída, mas eu ainda preciso de algumas opiniões que validem as minhas decisões, principalmente as decisões mais difíceis, né? E olha que assim, eu não sou uma pessoa muito preocupada com opinião alheia, não. Mas eu ainda assim preciso. Eu sempre tomo opinião de algumas pessoas para saber quando eu vou tomar alguma decisão importante. Então eu queria compartilhar com vocês esses três fatores aí que influenciam nas nossas tomadas de decisões. E queria chamar vocês para essa reflexão, né? Como que o viés de confirmação influencia nas suas decisões? Como que a sua mentalidade corajosa ou medrosa influencia nas suas decisões? Como você controla isso, né? Como você fica ali no caminho do meio entre coragem e medo? Como você não deixa a coragem te fazer tomar decisões precipitadas, nem o medo de ficar parado? E como a opinião alheia influencia a sua vida? Conta aí no comentário o que você achou desse vídeo, dessa reflexão, e me fala como que você toma decisões na sua vida aí.